Aqui eu trago algumas imagens de orelhas, no caso específico do pavilhão auricular, que é o nome dessa área da orelha externa. E se eu der um zoom aqui, ó, a gente consegue identificar que nesse pavilhão auricular existem algumas alterações, algumas marquinhas, alguns vasos sanguíneos que estão mais presentes, algumas áreas de oleosidade, a gente consegue identificar várias coisas. Tudo isso, para mim, que faço uma leitura do pavilhão auricular, junto na auriculacupuntura, é dado, é informação, para que eu possa dizer o que é que o paciente está tendo, o que é que o paciente está vulnerável a ter futuramente, tudo isso eu consigo fazer através dessa leitura desse pavilhão auricular, tá? A gente consegue identificar nessa outra orelha também alterações que são diferentes, ó. Primeiro que o formato da orelha é diferente. Isso é uma coisa que as pessoas não abordam, e eu na auriculacupuntura costumo abordar. Se o formato da orelha é diferente, a localização do ponto muitas vezes não vai ser a mesma. O formato, sim, altera algumas questões de localização de funções. Então, você precisa avaliar isso com muita minúcia de detalhe. Se a gente analisar esse pavilhão auricular, que é diferente do outro que a gente observou, aqui eu observo que existem vasos ó, que estão mais abundantes em áreas específicas, áreas mais vermelhas. Tudo isso é dado para que eu possa dizer o que é que o paciente tem. E, além disso, a gente observa que o tamanho dessa orelha aparenta ser menor do que o tamanho da outra, isso também é um dado. A localização desse pavilhão auricular está um pouco mais acima dos olhos, um pouco mais abaixo, na mesma altura. Tudo isso é dado para saber o comportamento do meu paciente. Através desse pavilhão auricular, eu consigo identificar muitas coisas se eu souber fazer a leitura correta desse pavilhão auricular. Ah, mas eu identifiquei que tem um vaso sanguíneo. Até o vaso sanguíneo muda de pavilhão auricular para pavilhão auricular, dependendo da coloração dele, dependendo do trajeto que ele faça, quais são os pontos que têm relação com esse vaso. Tudo isso é dado para que eu possa dizer o que é que está alterado no meu paciente, o que é que está acontecendo. E aí, quando eu oriento a adoção de determinado alimento, a exclusão de determinado alimento, não quer dizer que eu estou interferindo, por exemplo, no papel do nutricionista, mas que eu estou baseando a associação da auriculacupuntura, por exemplo, com a dietética chinesa, onde eu estou baseando o entendimento da auriculacupuntura dentro da medicina tradicional chinesa e fazendo com que meu paciente ele tenha um melhor resultado, porque junto com a aurícula eu posso associar efeitos e benefícios da fitoterapia, efeitos e benefícios da dietoterapia. Eu posso associar também com outros microsistemas, como é o caso do microsistema da língua. A minha língua também fala bem como a minha orelha fala. Então, quando eu tenho dúvidas sobre um dado na minha orelha, eu consigo associar esse dado ao analisar essa língua, e aí eu confirmo se o dado está correto ou não. Tudo isso é possível ao fazer a auriculacupuntura. A gente precisa entender também, ao analisar essa outra orelha, ó, que tem um perfil totalmente diferente de anatomia, que a coloração está diferente, que os vasos estão em formato diferente, em localização diferente, logo o diagnóstico também é diferente. Então, na auriculacupuntura eu consigo, mesmo estudando muitas vezes de início, com o padrão de orelha, eu consigo identificar os diversos tipos de padrões de orelha, além daquele padrão de normalidade, e associado a isso, quais são as alterações que eu posso evidenciar no meu paciente. Então, eu saio daquele padrão de diagnóstico generalista para ter um padrão de diagnóstico individual, subjetivo, um padrão diagnóstico onde eu avalio o indivíduo, tá? E não a doença. O nosso foco enquanto auriculaculturista é trabalhar o indivíduo, a pessoa que tem esse pavilhão auricular. E não a doença que ela tem, não a ansiedade, não a dor de cabeça. É isso que eu faço quando eu atuo com a auriculacupuntura. Eu desvendo a causa que está gerando incômodo no meu paciente. E aí, quando eu trabalho diretamente com a causa, eu consigo ter resultado imediato, resultado efetivo e resultado que o paciente vai olhar para você como um profissional que tem autoridade nesse segmento e um profissional que resolve os problemas que ele tem, que impactam diretamente na qualidade de vida, na qualidade da saúde dele
Então, por conta disso, fazer a auriculoacupuntura não é só pegar e colocar um ponto no pavilhão auricular, não é só perguntar qual é a sua queixa. É primeiro olhar, observar, palpar, tocar, sentir. Então, a auriculoacupuntura dá todo esse diagnóstico, dá todo esse embasamento para que a gente possa atuar de forma muito segura, confiante e com resultado junto ao nosso paciente.